Davi estava velho, e não era apenas o corpo que denunciava o fim. Havia algo mais pesado em seus olhos, algo que não se resolve com descanso nem com remédios. Era o peso de uma consciência que revisita o passado quando o futuro já não oferece muitas escolhas. O rei que começou sua história enfrentando um gigante com uma funda, agora estava diante de inimigos, muito mais complexos. Inimigos que não vinham armados, mas escondidos em alianças, cargos e silêncios. Golias caiu em um dia. Esses outros sobreviveram por anos. Eram decisões não resolvidas, concessões feitas em nome da estabilidade, erros tolerados porque pareciam menores diante de um reino em construção. A pergunta que atravessa essa cena é perturbadora. Como um homem chamado segundo o coração de Deus chega ao fim da vida carregando nomes que ainda precisam ser julgados? O que Davi enxergou tarde demais? O que ele suportou por política, por medo de uma guerra civil, por receio de ver o povo dividido novamente? Quantas vezes ele engoliu a justiça para preservar uma paz frágil e temporária? E, sobretudo, por que tantas decisões só são encaradas quando já não há mais tempo para voltar atrás? Quando Davi chama Salomão, o ambiente não é de despedida poética nem de conselhos genéricos sobre fé e coragem. O clima é tenso, pesado, quase solene. Não é apenas um pai falando com o filho, é um rei preparando outro rei para sobreviver. Há coisas que não se dizem em praça pública, há perigos que não aparecem nos discursos oficiais. O trono não estava ameaçado por exércitos estrangeiros, nem por nações inimigas, mas por homens que pareciam estar dentro do próprio sistema, homens que conheciam os corredores do poder, que sabiam onde pisar e quando agir. Joabe, comandante do exército, era visto como herói nacional, estrategista brilhante, defensor do reino. Mas por trás da armadura havia sangue inocente derramado em tempos de paz. Por que Davi não o puniu quando ainda podia? Teria sido medo de perder o apoio militar? Teria sido receio de provocar instabilidade num reino recém-consolidado? Ou teria sido aquela armadilha silenciosa do poder, onde decisões erradas são sempre justificadas como necessárias para o bem maior? Joabe continuou vivo, não porque era justo, mas porque era útil. E essa é uma das indagações mais desconfortáveis da história. Quantas injustiças continuam existindo apenas porque ainda servem a algum propósito? Simei surge como outro fantasma que Davi carregava consigo. O homem que amaldiçoou o rei publicamente, que lançou palavras como pedras contra o ungido de Deus no momento de maior humilhação, foi poupado. Davi escolheu o silêncio, dizendo que talvez o próprio Senhor tivesse permitido aquelas ofensas. Houve ali um gesto de humildade, mas também um adiamento perigoso. O tempo passou, o trono foi restaurado, a crise ficou para trás e Simei continuou vivo, observando, aguardando. Teria sido perdão verdadeiro ou apenas tolerância estratégica? Existe uma linha tênue entre misericórdia e negligência, e Davi sabia, no fundo, que Simei não havia mudado de coração, apenas de contexto. E então surge a pergunta inevitável, que atravessa gerações. Quando alguém não muda por arrependimento, mas apenas por falta de oportunidade, o perigo realmente acabou? Ou apenas dorme, esperando a próxima brecha? E então há Adonias, o nome que mais dói, o mais íntimo, o mais difícil, sangue do seu sangue, filho criado sem correção firme, sem confrontos necessários, sem limites claros. Um homem que cresceu acreditando que posição se herda não se recebe de Deus, que se exaltou dizendo eu reinarei, mesmo sem ter sido escolhido. Davi tolerou demais, adiou demais, silenciou demais. Quantas vezes a dor humana se manifesta exatamente aqui, na incapacidade de confrontar quem se ama? Quantas tragédias nascem não da maldade, mas da omissão? O medo de magoar hoje, gerando destruição amanhã. Adonias não era apenas um rebelde ambicioso. Ele representava uma ameaça real ao propósito divino. E se Salomão não resolvesse isso logo no início, acordaria um dia sem trono, ou talvez sem vida. É nesse ponto que o texto bíblico provoca espanto e até escândalo. Davi, às portas da morte, diz ao filho:
Não deixes que esses homens desçam em paz à sepultura. Como conciliar essas palavras com o Deus de misericórdia? Como compreender essa ordem sem reduzir Davi a um homem rancoroso ou vingativo? Aqui está o mistério que muitos ignoram. Davi não estava pedindo vingança pessoal. Ele estava reconhecendo que havia adiado decisões que agora precisavam ser tomadas para que o reino sobrevivesse. O que não foi resolvido por medo precisava ser resolvido por sabedoria. O que foi tolerado por conveniência precisava ser encerrado por governo. Porque um reino não se sustenta sobre crimes abafados, ameaças disfarçadas e traições tratadas como detalhes secundários. Salomão, diferente do pai, age com método e frieza estratégica. Ele não mata por impulso, não age movido por emoção ou ressentimento. Ele cria circunstâncias onde o verdadeiro caráter de cada homem vem à tona. Joabe corre para o altar, tentando se esconder atrás da religião. Mas nem o altar protege quem carrega sangue inocente sem arrependimento. Simei recebe limites claros, objetivos, e por decisão própria, os quebra, provando que o problema nunca foi falta de oportunidade, mas falta de caráter. Adonias revela novamente sua ambição, confirmando que o trono nunca foi o problema. O problema era o coração. Um a um, eles caem, não apenas pela palavra de Davi, mas pelas escolhas que insistiram em fazer. A solução não vem como um ato bruto de violência, mas como uma remoção cirúrgica de tudo aquilo que ameaçava o futuro do reino. E então o texto bíblico declara algo simples, direto e definitivo. Aqui está a reviravolta que poucos gostam de encarar. Às vezes, a verdadeira paz só nasce depois de decisões difíceis. Às vezes, a misericórdia mal aplicada gera caos, e a justiça adiada cobra juros altos no futuro. Essa história não fala apenas de reis antigos. Ela fala de líderes, pais, mães, pastores e pessoas comuns que empurram decisões com a barriga, esperando que o tempo resolva o que só a coragem pode resolver. Quantos Joabes continuam perto demais porque ainda são úteis? Quantos Simeis foram poupados sem arrependimento real? Quantos Adonias cresceram sem limites e hoje ameaçam tudo ao redor? Davi morreu, mas deixou um alerta silencioso e profundo. Aquilo que você não resolve hoje, alguém depois terá que resolver, quase sempre com mais dor. O reino se firmou não apenas quando o trono mudou de mãos, mas quando a verdade foi finalmente encarada. E essa talvez seja a pergunta final que ecoa dessa história até hoje. O que precisa ser tratado agora para que o amanhã não seja destruído? E é aqui que a história dá um último giro inesperado. Porque depois de tudo o que foi dito, depois das decisões duras, dos nomes citados e das quedas inevitáveis, o texto bíblico revela algo que quase passa despercebido. Deus não repreende Davi por suas últimas palavras. Não há correção divina registrada, não há juízo profético sobre aquelas instruções finais. O silêncio de Deus, nesse caso, não é ausência, é concordância. E isso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Há momentos em que o céu espera que a justiça seja feita, mesmo quando ela dói. O surpreendente é que o encerramento dessa história não fala de sangue, mas de estabilidade. Depois das remoções, depois das perdas, depois dos confrontos, o reino entra em um tempo de paz sem precedentes. Não foi o carisma de Salomão que trouxe descanso ao povo, nem sua sabedoria inicial, nem suas alianças internacionais. Foi a coragem de tratar aquilo que estava apodrecendo por dentro, porque nenhum edifício permanece em pé quando suas estruturas internas estão comprometidas. E talvez aqui esteja a revelação final. Deus não constrói futuros sólidos sobre problemas adiados. Ele é paciente, mas não cúmplice, misericordioso, mas não indiferente. O que Davi não conseguiu resolver como pai, Salomão precisou resolver como rei. O que foi tolerado por amor mal direcionado, quase custou um trono inteiro. O fim dessa história não aponta para Davi nem para Salomão, mas para quem escuta agora. Porque todos nós, de alguma forma, carregamos assuntos pendentes, decisões difíceis, conversas evitadas, limites não estabelecidos.
E a pergunta que ecoa não é apenas espiritual, é profundamente humana. Quem pagará o preço daquilo que você está adiando hoje? O final surpreendente não está nas mortes, mas na continuidade. O reino segue, o propósito permanece. E Deus mostra que sua obra não depende da nossa perfeição, mas da nossa disposição de alinhar coragem com responsabilidade. O amanhã não precisa ser destruído, mas ele exige verdade hoje. E essa é a última lição silenciosa de Davi. Às vezes, o maior ato de amor não é poupar, é corrigir. Não é proteger, é preparar.